Olá! Para se discutir a importância das transmissões multimídia esportivas, é fundamental relacionar o avanço das plataformas digitais com a transformação do mercado e a inclusão de novos públicos e modalidades esportivas no Brasil. As transmissões esportivas vêm se consolidando com a migração para o streaming, mesclando conteúdos de esportes tradicionais e emergentes, como o futebol feminino e o boxe, apresentados em novas plataformas de mídia e eventos ao vivo. Este foi o assunto abordado pelo jornalista Gabriel Alcântara, em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo do Mackenzie. A web-reportagem Mudanças no Esporte, uma jornada multimídia, discute a revolução das transmissões e como essa transformação tem impactado o futebol feminino e o boxe no cenário brasileiro. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Gabriel Alcântara é o meu convidado. Eu sou Vitória Cristina Zambotti e o MAC Entrevista está começando. Olá, Gabriel. Eu realmente gostaria de agradecer por você estar aqui e por ter contribuído com esse projeto. Eu agradeço muito pelo convite e bora falar do projeto que também é bem legal. Então, o que te inspirou a escolher esse tema como TCC? Então, primeiramente foi por uma questão que eu gostava muito de esportes e é o motivo que eu comecei a estar no jornalismo, né, ali em 2019, quando o primeiro streaming começou a entrar no mercado brasileiro com muita força naquela época, né, estava mudando propriamente o mercado, né, basicamente de jornalismo, e aí veio a questão da pandemia que atrasou um pouco esse lado, né, dessa parte da questão de entrar no jornalismo, e entrei no meio do ano pensando muito nisso, né, de querer ter um projeto de esportes e ter um produto assim para de alguma forma de destacar, até porque para você conseguir fazer pelo período de 1 ano e meio, um projeto de TCC, você tem que estar muito focado também e propriamente você tem que ter um interesse muito grande, né, algo que te engrandece assim de querer você fazer isso. Então, para ser, claro, de uma forma mais fácil, para ser não torturante, então de qualquer maneira, foi por conta disso que eu escolhi esse tema que eu tenho muito relacionado há muito tempo e foi mais ou menos naquela época de 2019 que eu voltei a me interessar sobre o caso, né, de esporte e mais profundamente na mídia esportiva. Certo. Qual foi o seu critério na hora de escolher quais tipos de esportes seriam abordados? Então, no meu foco, eu pensei muito na questão central, que foi propriamente a da mídia esportiva. E eu queria incluir opostos, que são esportes divergentes entre si, de alguma maneira, na questão de cobertura e de propriamente de visualização. Então, eu escolhi o futebol feminino por conta dessa questão que vem crescendo ano após ano, a audiência do consumo do futebol feminino, na televisão e também no streaming. E o boxe, que se você for pegar no comecinho dos anos 80 e 90, era muito popular e muito visto pelas pessoas na TV aberta, com lutas memoráveis, e que de uns anos para cá começou a ser mais um esporte de nicho em que a TV aberta foi escanteada, no caso do boxe, e propriamente foi mais uma questão de TV fechada e streaming. Então, foi esses dois polos diferentes que eu quis usar no meu projeto e por conta disso foi, além da mídia esportiva que foi no começo, foi esses dois esportes para diferenciar um do outro, né? Para exemplificar o meu caso de esportes que estão crescendo, esportes que precisam voltar a crescer. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou na hora que você foi gravar o seu episódio piloto? Isso em questão de direitos de imagens e etc. Isso na questão dos direitos de imagem, é claro que foi um ponto, né, difícil por conta de ser esporte. E esporte é um dos pontos mais difíceis nessa questão de você fazer uma cobertura em vídeo por conta da questão das detentoras de direitos. No caso, foi um pouquinho mais fácil você pegar coisas da Federação Paulista, porque a Federação Paulista deixa você pegar um pouquinho, né, um trecho ali de no máximo 3 minutos, para você utilizar no seu documentário, isso foi tranquilo. No caso das outras produções e conteúdos das próprias federações, foi um pouco mais complicado por conta dessa questão, porque não tinha um acesso muito fácil. Então, basicamente, na grande maioria das
coisas que eu utilizei no meu projeto foi de imagens e infográficos para poder cobrir o meu off na hora de que eu produzi o meu projeto, e que foi um dos pontos mais difíceis de fato. Além disso, foi por conta de gravar todo o projeto, porque basicamente eu deixei muita coisa sozinho. Então, todo o projeto que eu quis fazer foi, de alguma maneira, foi só eu em tudo. Em questão de gravação, em edição, em pensar, em tudo. Então, de alguma maneira, isso foi mais redobrado, a dificuldade, porque não existe você fazer um audiovisual sozinho. O meu orientador sempre falava essa questão que não existe você fazer um produto audiovisual por conta própria. Então, eu quis continuar isso até o final, até porque durante o processo acabou dando muito errado da forma que eu estava tentando fazer. E eu tive que fazer uma coisa muito rápida para conseguir, assim, ter um produto para poder apresentar. E no final das contas eu me orgulho muito do que eu fiz, porque de alguma maneira, é claro que teve o desafio dobrado por refazer tudo em pouco tempo, mas de alguma maneira foi uma questão muito importante para mim, porque é uma questão de superação, né? Pouca gente ia fazer o que eu fiz, de continuar, ia trocar de tema, ia trocar de produto, até de referencial, mas eu continuei nessa empreitada de querer fazer uma web reportagem em vídeo, falando sobre esse tema que acabou sendo um piloto e de alguma maneira me orgulha muito de ter produzido. Certo. Você poderia me dizer como esses novos modelos multimídia estão impactando o mercado esportivo brasileiro hoje? Então, isso está impactando muito de uns anos para cá, que a pandemia influenciou bastante por conta do dólar. O dólar foi aumentando e aumentando o preço dos campeonatos, né, dos direitos. Porque, então, o Globo e DAZN, lá na época lá da Conmebol, ali no meio do ano de 2020, rescindiram o contrato. E aí foi o primeiro movimento diferente no mercado, assim, voltando para o SBT após, se eu não me engano, mais de 20 anos. E aí, mais ou menos 17 anos. E por isso mudou bastante a forma de consumo que já vinha lá de fora, né, com streaming. Aqui no mercado brasileiro foi por causa disso daqui do SBT, e veio o streaming para melhorar essa questão, né, que com a DAZN não deu muito certo, mas veio outras plataformas, como na época o Star Plus, que hoje é Disney Plus, veio a da Warner também. Então, isso foi mudando de alguma maneira o cenário do mercado e foi pluralizando os campeonatos, os eventos para mais plataformas, porque antes era concentrado na Rede Globo a maioria dos eventos importantes, e foi isso mudando basicamente para mais emissoras, para chegar agora no final de 2022, né, por conta dessa questão do dólar, e não faz mais sentido você possuir tudo e possuir para si mesmo e não passar. E por conta disso, mais por a questão do dólar, a Globo deixou de ter exclusividade na Copa do Mundo e veio a Cazé TV. Basicamente, a Cazé TV mudou totalmente o cenário do mercado brasileiro e impactamente no mercado brasileiro, porque a Cazé TV é um case único brasileiro. Você não tem lá fora um case tão expressivo e tão impactante quanto a Cazé TV, que é aqui. Então, por conta disso, e ao longo dos anos, foram impactando basicamente o mercado, transmitindo quase tudo de interesse do público, e também a própria Cazé TV, com o tamanho que chegou durante os meses, por conta disso, isso influenciou muito a novos produtos terem audiências significativas na plataforma. Para você ver, de alguma maneira, a Cazé TV com a Copa, né, dos jornalistas, né, do Rio de Janeiro, teve 200 mil simultâneos. Então, de alguma maneira, o impacto que a Cazé TV e o público do Casimiro também as duas coisas estão influenciadas, mas por causa disso também influencia muito nessa questão de visualização do formato diferente, até porque as pessoas não querem tanto pagar por um evento esportivo, né? Pelo menos no mercado brasileiro isso é muito claro. Quer muito ver o evento gratuito de uma forma gratuita para conseguir acompanhar tranquilamente o evento, o seu time e a vasta questão, né, de esportiva de si, né? Na sua web reportagem, você menciona o padrão Globo de qualidade. Sim. Como você acredita que isso influencia nas outras emissoras? Então, isso influencia muito por uma questão de comparação. Até porque novas emissoras vieram durante esse período de 5 anos, né, que foi durante esse impacto maior aconteceu, e vem as críticas, porque
A questão em si do padrão Globo de qualidade é que antes era concentrado muito na Globo e durante os anos para cá foi mudando-se a forma de produzir, que agora está mais concentrado nas produtoras produzirem o seu próprio conteúdo e distribuir para as plataformas. Então não é só que antes era a Globo que concentrava o seu produto e fazia com que aquele campeonato fosse transmitido nas suas plataformas e do jeito dela. Agora tem outras formas de se transmitir um produto, que é diferente quando vem lá de fora, porque lá de fora vem já tudo embutido, já vem com GCs prontos, já vem com basicamente tudo alinhado para você basicamente você colocar alguns insights seus próprios, dependendo da forma como a distribuidora, a competição exigir. E basicamente é assim que se forma a transmissão em si agora, porque basicamente o público compara a Globo. A Globo é um objeto de comparação com o padrão técnico-estético das produções, que é o padrão mais alto, que se viu ao longo dos anos e que foi até criticado recentemente por conta de um áudio mal sincronizado, que às vezes também acontece na Rede Globo, alguns problemas técnicos, mas é ela que é o padrão assim de qualidade nas questões esportivas. Então, ela vai ser a comparação de qualquer momento e em qualquer época por conta do histórico. Mas também tem produções boas em outras plataformas e emissoras que também vêm cuidando o produto de forma diferente, até numa questão de marketing, evoluindo esse produto, porque basicamente no Campeonato Paulista você tem vários inserts diferentes, tipo, eu me lembro do Corinthians São Paulo com a Clear, colocando como se fosse aqueles negócios lá de você no aquecimento, simulando uma questão de caspa. Então, é novas formas de você fazer um marketing esportivo que antes também não era pensado por conta de estar preso a uma plataforma em si. Então, essas novas formas, além de consumo e de marketing, é muito importante para melhorar o produto e também as próprias federações e os clubes ganharem mais dinheiro. O que você acha que precisa ser feito para recuperar a popularidade do boxe feminino, principalmente entre os jovens? Do boxe feminino, eu acho que basicamente o boxe também é a questão do ídolo, que basicamente no Brasil é algo muito importante para se consumir o conteúdo esportivo, porque podemos ver nas Olimpíadas. Vamos lá, as Olimpíadas desse ano foram muito motivadas pelos brasileiros, né, pelo menos para o nosso público, nessa luta pelo ouro, pela medalha. Então, propriamente, você já tem um brasileiro competindo por um campeonato, por um evento, por uma medalha, já aumenta muito essa questão do interesse no esporte, de alguma maneira. E pelo boxe, pelos outros esportes também, essa questão de você mostrar o seu produto e tentar, de alguma maneira, conseguir um belo contrato para a TV fechada, que tem uma boa audiência, ou uma TV aberta, que ainda é muito mais pluralizada, é uma questão muito importante para você conseguir manter o seu produto falado. E o boxe nos últimos anos ficou mais concentrado em streaming e também na TV fechada em horários que não eram muito convidativos para o público brasileiro, passando de meia-noite. Então, de alguma maneira, a luta principal sendo muito tarde, também isso impacta na audiência, no público, de pelo menos dos anos para cá, ter diminuído essa proposta de ter muita gente assistindo. Então, de alguma maneira, isso impacta no produto. Então, é um ponto que as emissoras, os produtores, as promotoras precisam pensar para poder promover melhor seu conteúdo e poder vender melhor para o mercado. O MAC Entrevista já está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de saber: quais dicas você daria para alguém que está querendo começar a fazer um TCC agora? Eu acho muito importante você, é claro, passar pelo projeto de fazer o seu referencial teórico, mas você não pode se desesperar tão cedo assim, porque você pode mudar seu projeto totalmente em qualquer momento. Isso é um ponto diferencial, porque dependendo da situação, quando começa a ficar muito próximo da entrega, e você, dependendo do que você tem, você não consegue fazer o que você estava pensando antes, você vai ter que mudar e fazer uma revisão do que você estava fazendo e poder melhorar de alguma maneira. Eu acho importante você pensar nisso antes para você conseguir adiantar de alguma maneira se você for fazer algum produto que leve muita coisa, porque
É dependendo de caso a caso nesse porém, né? Mas de qualquer maneira você tem que pensar muito bem para você conseguir chegar lá e você não ter tanto dor de cabeça quando você for fazer o produto. Então, isso é um ponto muito importante de pensar, que isso vai depender de orientador para orientador, claramente, mas isso é um ponto muito importante para você analisar antes, quando chegar mais ou menos ali no começo do 7º semestre, você já pensar bem estrategicamente, porque o meu orientador foi muito questão de estratégia comigo antes de ir na prática. É claro que algumas coisas não funcionaram e tal, mas de qualquer maneira foi pensado de alguma forma para você conseguir ter um produto e não ficar tão prensado assim quando você estiver próximo de você finalizar. Então, essa é a dica que basicamente eu faço, né, para você pensar muito bem no que você vai fazer e ficar tranquilo que vai dar tudo certo e você vai conseguir entregar e passar e ser formado e paz. Bom, muito obrigada pela sua participação hoje. E eu agradeço muito por essa entrevista, por essa conversa importante sobre um tema que muda bastante e que pode interessar alguma pessoa que está aí na tela.